Oi, bom dia. Eu estou começando a gravar esse vídeo e eu pretendo gravar todos os dias até finalizar a leitura do livro de Tiago. O livro de Tiago é um livro que faz parte da Bíblia e eu decidi começar a ler novamente esse livro porque eu li esse livro no ano de 2015. Em 2014, só para vocês entenderem aí o panorama, em 2014 eu comecei a ler a Bíblia. E eu li a Bíblia inteira, terminei nesse ano de 2022. E eu senti a necessidade de ler novamente. E eu vou começar a ler pelos livros do Novo Testamento, que é a partir do nascimento de Jesus. E eu vou ler hoje o livro de Tiago, mas eu vou ler de acordo com as anotações que eu fiz em 2015. Então eu quero refletir e meditar sobre o que eu achei interessante quando eu li a 2015 para 2022, 7 anos, né? Há 7 anos. Eu comecei a ler a Bíblia e não foi de uma maneira assim corrida, uma leitura corrida. Eu pegava a Bíblia, que essa nova Bíblia Viva, ela está bem gasta até de tanto manuseio. E aí eu pegava também um comentário bíblico popular, que eram versículos comentados do Novo Testamento. E o que eu lia o versículo da Bíblia e lia o comentário. Aí o que eu achava interessante, o que despertava minha atenção, eu anotava no papel e as minhas anotações estão aqui. Então hoje você está sendo convidado a ler comigo o livro de Tiago. Se você tem uma Bíblia aí na sua casa de papel ou se você tem no seu celular o aplicativo, hoje em dia é muito fácil, né? Nós termos acesso à Bíblia. O livro de Tiago ele fica bem no finalzinho da Bíblia, fica lá no Novo Testamento, é um dos últimos livros. E eu quero compartilhar com vocês. Antes, eu vou ler o comentário que eu escrevi de acordo com o que eu tinha lido no comentário bíblico popular. Tiago é uma carta didática na qual o autor recorre à natureza para exemplificar seus ensinamentos sobre a prática da vida cristã. Então, eu estou até começando pelo livro de Tiago, porque ele é um livro que ensina de uma maneira muito prática como deve ser o nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. E Tiago, segundo os historiadores, tinha um estilo de vida austero. E aí eu tenho que pesquisar o que é austero. Então, eu vou deixar aqui anotado, porque nesse momento eu não sei o que significa austero. Eu estou aqui com um caderno. Eu sempre gosto de ter um caderno. Tem várias coisas já escritas aqui. E conforme eu vou tendo ideias, eu vou estudando alguma coisa, eu anoto no caderno e depois eu arrumo, né, o que eu preciso guardar, o que eu preciso me desfazer. E assim eu tenho uma forma de estudar. Então, vamos começar agora a leitura do livro de Tiago. Lembrando que eu vou ler todos os dias com vocês a partir das 7 horas e 10 minutos. Então, das 7 e 10 da manhã, eu vou começar a leitura do livro de Tiago todos os dias até finalizar. Vamos ler agora o primeiro capítulo. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, ao povo de Deus, espalhado entre as nações. Saudações. Meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações? Então, considerem isto motivo de grande alegria, porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. Portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês, porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Se quiserem saber o que Deus quer que vocês façam, perguntem-lhe, e ele alegremente lhes dirá, pois está sempre pronto a dar uma farta provisão de sabedoria a todos os que lhe pedem. Mas, quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar
que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. O irmão que não goza de muito prestígio neste mundo deve orgulhar-se quando estiver em posição elevada. Mas o homem rico deve sentir-se alegre caso fique pobre, porque as suas riquezas não significam nada para o Senhor, pois o rico logo passará como uma flor do campo. Quando o sol se levanta, traz o calor abrasador e a planta murcha e seca. Assim é com os ricos, eles murcharão logo e deixarão para trás todos os seus afazeres. Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e Ele próprio nunca tenta alguém. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Portanto, não se deixem enganar, caros irmãos. Mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. E foi pela sua própria vontade que Ele nos deu a vida nova, por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado, pois a ira humana não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. E lembrem-se, coloquem em prática a palavra, e não sejam apenas ouvintes. Portanto, não se enganem. Pois, se uma pessoa apenas ouvir e não a colocar em prática, é semelhante a um homem que olha o seu próprio rosto no espelho. E depois de olhar para si mesmo, logo que se afasta, não se lembra de como é a sua aparência. Entretanto, se continuar olhando com firmeza na lei de Deus, que traz a liberdade e não a esquecer, mas praticar o que ela diz, Deus abençoará grandemente essa pessoa em tudo quanto fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e que permanece fiel ao Senhor, sem se contaminar com o mundo. Esta foi a leitura do primeiro capítulo do livro de Tiago. Agora eu vou compartilhar com vocês as anotações que eu fiz quando eu li esse livro, esse capítulo. E eu li no dia 12. Bom, eu não anotei aqui exatamente o dia não, mas foi em outubro de 2014. Acho que foi lá pro dia 12, porque dia 12 eu li Judas, então depois eu li Tiago. Foi em outubro de 2015, desculpa, 2015, então tem 7 anos. O que eu anotei sobre essa leitura? Quando eu li o verso, meus irmãos, a vida de vocês está cheia de dificuldades e de provações, então considerem isso motivo de grande alegria. Então, eu escrevi assim: a fé é provada por tentações, provações, que Deus envia para testar a realidade da fé e tornar os fiéis mais semelhantes a Cristo. Então, tudo o que acontece na nossa vida é para nos fazer semelhantes a Cristo, porque nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, que é Deus. Ao passar por provações, podemos ter tais atitudes. Então, a gente passa por provações por quê?
Porque Deus criou a gente, Ele queria ter um relacionamento, Ele quer, né? Ter um relacionamento com a gente assim, bem estreito, bem juntinho. Só que com a queda do homem, que é o pecado, esse relacionamento foi rompido. E aí Deus enviou Jesus para, né, conectar novamente o homem a Ele. Mas essa queda, até nós estarmos novamente conectados, digamos, totalmente, que é quando a gente sai desse plano, né, desse mundo terreno e vai para um mundo totalmente espiritual, que é morar com Deus para sempre, a gente passa por dificuldades, por provações, a gente passa por muitos desafios que faz com que a gente, às vezes, eu falo por mim, a gente se questiona, a gente desanima, a gente fica angustiado. E ao passar por esses momentos difíceis, a gente pode ter algumas atitudes. Nos rebelar e adotar uma atitude de desafio e nos vangloriar da capacidade de vencer as adversidades com as nossas próprias forças. Então, a gente achar que a gente é autossuficiente. A gente também pode. Então, a primeira opção é a gente se vangloriar, a gente se crescer tanto e falar, não, eu consigo, a força do meu braço é suficiente para isso. Isso pode ser uma atitude. A segunda atitude que eu anotei aqui é que a gente pode desanimar ou ceder às pressões numa atitude fatalista que nos leva a questionar até o amor de Deus por nós. Às vezes, diante de uma dificuldade, a gente se diminui tanto, a gente se anula tanto, que a nossa vontade é só ficar parado, sem reação nenhuma. A terceira atitude é a gente murmurar e nos queixar das dificuldades. É a gente até ir fazendo as coisas, mas sempre com murmuração, reclamando da situação. A quarta atitude é nos entregarmos à autopiedade, pensar em nós mesmos apenas e tentar obter a compaixão de outros. Então é a gente sempre querer se colocar como coitadinho de mim, que eu sou a vítima sempre da situação, que olha como eu estou, e antes até de mostrar as nossas habilidades, a nossa vontade de mudar alguma coisa, a gente apresenta o nosso vitimismo. E a quinta e última e melhor atitude é essa: permitir que as dificuldades e perplexidades da vida nos exercitem. E, gente, exercício é ruim de fazer, né? Eu falo porque eu tenho uma dificuldade enorme em fazer exercícios. E exercitar a fé, exercitar a boa vontade, o ânimo, quando as coisas não estão tão fáceis, é difícil. Isso é um exercício. Podemos dizer, Deus permitiu que eu passasse por esta provação para o meu bem. Não conheço o seu propósito, mas eu vou tentar descobrir, pois desejo que Deus cumpra seu desígnio em minha vida. Então, a minha oração hoje é para que na minha vida e para a sua vida também, que diante das provações que nós passamos, diante de tantas dificuldades, a gente tenha essa atitude de falar com Deus e de saber que a nossa fé em Deus nos garante que Ele nos oferece vida plena. E vida plena é mesmo em meio às provações, às dificuldades. Então Deus permite que a gente passe por algumas situações difíceis para nos moldar, para nos preparar. E aí cabe a fé, entra a fé, porque a fé é viver pelo que a gente crê, não pelo que a gente vê. E aí eu fiz mais uma anotação de acordo com o versículo 3. O verso 3 é: porque quando a sua fé é provada, a perseverança de vocês tem uma oportunidade de crescer. É por meio da fé testada, no caso a provação, que exercitamos a perseverança. Se não tivéssemos problemas, jamais desenvolveríamos a capacidade de resistir. Os problemas são o preço do progresso. Tragam-me apenas problemas, boas notícias me enfraquecem. Isso foi uma citação do Charles Kettering, que ele é um conhecido industrialista. Eu, Miriam, não quero problemas, mas eles aparecem mesmo sem querer. Então,
Eu agradeço a Deus até mesmo pelos problemas, porque eu sei que não assim, é fácil falar, mas não é fácil, é fácil falar, mas não é fácil viver, né? Até mesmo gravar esse vídeo e decidir compartilhar as anotações que eu fiz e fazer novamente a leitura do livro de Tiago é um desafio para mim, porque eu revisitar algumas anotações que eu fiz e que mexem com a gente, porque quando a gente fala de problema, a gente fala de dificuldade, de coisas ruins que nos acontecem e que a gente se sente muitas vezes desanimado. A melhor atitude sim é conversar com Deus, é saber exercitando a fé, mas até a gente ter essa atitude, a gente passa pelas outras. A gente fica desanimado, a gente acha que é autossuficiente, a gente se vitimiza. Eu tô falando de mim, né? Mas eu sei também que é pelas provações que eu cresço. E o crescimento, ele dói. Existe a dor do crescimento. E então eu sei que eu preciso crescer em Cristo e essa dor não precisa ser solitária. Eu acho que é isso que me dá esperança. Agora, a anotação que eu fiz no verso 4. O verso 4 diz: portanto, deixem a perseverança crescer, agindo plenamente em vocês. Porque quando a perseverança de vocês estiver, afinal, plenamente crescida, vocês estarão preparados para qualquer coisa e serão fortes de caráter, íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Olha o que eu anotei. Há provações em que Deus não vai nos libertar. Nossa, eu anotei isso? Bom, acho que eu quis dizer aqui que tem dificuldades na nossa vida que Deus não vai deixar, Deus sempre vai permitir que aconteça na nossa vida. E aí eu anotei aqui o exemplo de Paulo. Paulo, por exemplo, tinha uma enfermidade física na qual pediu 3 vezes para Deus o livrar e Deus não livrou. No entanto, é aquela coisa, né? A gente passa pelo sofrimento, mas o sofrimento ele não é solitário, porque Deus está conosco o tempo todo. Eu sinto que Deus está comigo o tempo todo. E em meio a tantas dificuldades, a tantas angústias, a tantos questionamentos, eu sei que tem coisas que serão mais difíceis e outras que sempre vão estar ali fazendo parte, acho que para realmente nos lembrar de quem nós somos em Deus e de que nós não somos autossuficientes, que nós dependemos da graça divina. Então aqui está o exemplo de Paulo, que ele tinha uma enfermidade física, na qual ele pediu 3 vezes para Deus o livrar e Deus não livrou. No entanto, Deus deu graça para Paulo conviver e suportar. A perseverança não é ter a resposta do nosso agrado respondida. Então tá aí uma chave pra gente. Perseverar não é até eu ter tal resposta. Perseverar significa seguir continuamente, eu tendo a resposta ou eu não tendo a resposta. E eu imagino que muitas coisas da sua vida, porque eu olho para minha vida e eu vejo que em vários momentos eu já pedi por coisas e eu não tive a resposta, outras eu continuo pedindo e eu ainda não tenho a resposta e eu continuo perseverando. E talvez eu nunca tenha essa resposta, a resposta que eu quero, do meu agrado, mas eu devo continuar perseverando porque aí entra a fé. Né? A perseverança não é ter a resposta do nosso agrado respondida. A solução de um problema nem sempre será como queremos, nem por isso deixa de ser solução. Nossa, que bonito isso que eu escrevi, gente, isso em 2015. Então eu preciso revisitar isso mesmo e internalizar isso dentro de mim, que a solução nem sempre vai ser a que eu quero, e nem por isso ela vai deixar de ser uma solução. A perseverança consiste em viver plenamente de acordo com a vontade de Deus. E aí, viver de acordo com a vontade de Deus é ter relacionamento com Deus. Por isso que a gente sempre precisa estudar, buscar, conhecer, e é isso que eu estou fazendo aqui com vocês. Os próximos versículos que eu anotei foram os versículos 6 até o 8, que eu vou ler para vocês.
Mas, quando lhe pedirem, estejam certos de que vocês realmente esperam que ele lhes diga, pois uma mente duvidosa é tão inconstante como uma onda do mar que é empurrada e agitada pelo vento. Quando pedirem sem fé, não esperem que o Senhor lhes dê alguma resposta concreta, pois a pessoa que age assim é insegura e dividida, voltando-se ora para um lado, ora para o outro. Então, o que eu anotei aqui foi que é preciso pedir com fé, com segurança. Então, um dos motivos para nós orarmos hoje, no dia de hoje, é: Senhor, tira de mim toda a insegurança, tira de mim toda a dúvida, e que eu possa ter uma fé concreta, firme. Eu também anotei sobre o versículo 12. O versículo 12 é: Feliz é o homem que não cede e continua fiel quando é provado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. O que eu anotei foi que todo aquele que é fiel é recompensado. Eu fiz essa anotação e eu até vou acrescentar aí uma outra observação. Eu gosto muito de ter na minha vida a seguinte observação de que a nossa vida ela é feita de escolhas e toda escolha ela tem consequências. Então, se você escolheu ser fiel, você vai ser recompensado por isso. Se você não for, você vai ter a consequência da sua escolha também. E o versículo 13 que eu anotei: Quando alguém for tentado, nunca diga: esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca pode ser tentado pelo mal, e ele próprio nunca tenta alguém. O que eu anotei eu achei, gente, isso foi a anotação de 2015, tem algumas coisas que elas continuam iguais. Olha só o que eu anotei. Achei este versículo confuso e contraditório, pois em outros versículos anteriores menciona que devemos nos alegrar em meio às tentações. Mas depois eu entendi. Tentação, ele é diferente de provação. Então, tentação é uma coisa, provação é outra coisa. Neste versículo, Tiago trata das tentações pecaminosas. Assim como as provações santas visam a cultivar o que temos de melhor, as tentações pecaminosas visam trazer à tona o pior de nós. Esse trecho eu retirei do comentário bíblico, né? Porque eu li a Bíblia junto com o comentário. Então é importante nós sabermos que tem provações que Deus, tudo na vida é permissão de Deus, né? Tem a vontade soberana de Deus. Tem provações que vão fazer com que a gente cultive o que a gente tem de melhor. Isso são as provações santas. E as tentações pecaminosas, elas visam trazer à tona o que nós temos de pior. E aí entra o que a Bíblia fala tanto pra gente orar por discernimento. Então, mais dois motivos, mais um motivo, o segundo motivo para nós orarmos no dia de hoje. Senhor, tire toda a insegurança e, Senhor, me dê discernimento para eu saber como eu devo enxergar tal situação. Deus nos testa no tocante à fé. Ele nunca testa alguém a praticar o que é mal. Então, Deus, ele coloca em nós dificuldades, às vezes, ele permite, né? Dificuldades para extrair da gente o que há de melhor, para usar isso para nos fortalecer. Ele nunca vai testar você para fazer você fraquejar. Nunca. O versículo 14. Mas a tentação vem da fascinação dos próprios pensamentos e desejos maus do homem. Aí o que eu anotei sobre esse versículo? Este versículo dá uma boa pregação sobre as falhas humanas, principalmente no tocante a se eximir da responsabilidade por seus pecados. Foi o caso de Adão, que desconversou as perguntas feitas por Deus no jardim do Éden, logo após ele comer do fruto proibido. Então, a tentação, ela sempre vem de algo que a gente está ali olhando, admirando, pensando. Então, a gente sempre trazer à mente e sempre conversar com Deus, não perder mesmo essa conexão com Deus,
do que eu tenho me alimentado, do que eu tenho pensado. Parece ser muito simples. Na verdade é até simples, porque a gente sabe como fazer, mas é difícil quando a gente coloca em prática, né? Porque é muito mais fácil a gente murmurar, é muito mais fácil a gente comentar a situação ao invés de tentar resolver de fato. E a gente precisa deixar de lado a omissão. Eu falo por mim, deixar de lado o que eu poderia ter feito depois de algo ter acontecido. Na verdade, eu preciso me antecipar, orar a Deus antes da situação realmente acontecer e colocar diante dele as minhas intenções, as minhas reais intenções. Então, um terceiro motivo aí de oração. O primeiro é para Deus tirar toda a insegurança. O segundo é para Deus nos dar discernimento. E o terceiro é, Senhor, olha a minha motivação e cuida dela, para que a minha motivação seja verdadeira em tudo que eu faço. Eu anotei também sobre o versículo 15, que é assim: estes maus pensamentos levam ao pecado, e quando o pecado é consumado, leva à morte. Gente, esse versículo tem versões na Bíblia que eu tô lendo a versão Nova Bíblia Viva, que é uma paráfrase da Bíblia. Por isso ela é bem fácil de entender. Mas tem uma versão da Bíblia que fala que a concupiscência gera o pecado. Concupiscência é o desejo da mente, né? A concupiscência gera o pecado gera a morte. Então tudo começa aqui, na nossa cabeça. Por isso que a Bíblia fala que Jesus deve ser o nosso cabeça. Então, vigie os seus pensamentos, cuide dos seus pensamentos. Peça para Deus ser o seu cabeça, para que Ele dirija os seus pensamentos. E o que eu anotei desse versículo é alusão às palavras de João ou vice-versa. É possível traçar um paralelo com 1 João 2,16. Lembro de um estudioso antigo que disse: não posso evitar que os pássaros voem sobre minha cabeça, mas posso evitar que eles façam ninhos. O cristão que se afasta da comunhão com Deus experimenta a morte em vida. Nossa, que forte isso. Eu anotei isso em 2015 e hoje eu sei qual foi o estudioso que disse que eu não posso deixar com que os pássaros voem na minha cabeça, que eles passem, né? Mas eu posso deixar com que eles façam ninhos na minha cabeça. Quem disse isso foi Martinho Lutero. E olha que interessante, imagine, pensamento mal, ele vai passar na sua cabeça, é como se ele estivesse assim, voando na sua cabeça. Mas ele tem que passar. Porque ele vai passar porque a gente aqui é ser humano, é mortal, né? Aquela coisa de que nós somos carne mesmo. Algumas coisas vão passar, a gente não tem como negar isso. Mas a gente precisa sempre ter comunhão com Deus, porque quando a gente tem comunhão com Deus, os pensamentos passam. E eu sei que várias vezes eu já orei para Deus, eu falei: Senhor, esse pensamento, ele tem que passar pela minha cabeça. Ele tá aqui antes de dormir, eu pensei hoje, amanhã pensei de novo, mas eu pensando e orando: Senhor, esse pensamento tem que passar na minha cabeça, ele não pode ficar. Ele não pode fazer ninho. Então, olha, quarto motivo de oração. Primeiro, ore por hoje, para Deus tirar toda a insegurança, para Deus te dar discernimento, para Deus cuidar das suas motivações em tudo que você faz e para você não ter pensamentos ruins, para pensamentos ruins não fazerem ninhos na sua cabeça. E o cristão que se afasta da comunhão com Deus experimenta a morte em vida. Muitas pessoas apenas existem, mas não vivem. Viver de verdade é quando você tem a certeza que quando você partir dessa, você irá para uma melhor, porque com a vida você vai ter vida eterna com Deus. Então, não deixe os pensamentos dominarem a sua cabeça, porque isso vai gerar um pecado, vai nascer daí um pecado, e do pecado gera morte. E morte não é morte física, não, é morte espiritual. E a morte espiritual é o quê? Era o que você estava juntinho de Deus, você simplesmente se separa de Deus. Vamos para mais algumas anotações que eu fiz.
16 e 17. Eu anotei o seguinte: portanto, não se deixem enganar, caros irmãos, mas tudo quanto é bom e perfeito vem de Deus, o Criador de toda a luz, e que resplandece para sempre, sem mudança nem sombra. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Gente, isso também já dá uma pregação, mas vamos para o que eu anotei. Eu anotei o seguinte: resumindo, coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. Na verdade, eu peguei esse trecho de uma música que é da... agora esqueci, Maria Rita, que ela canta assim, ó: coisa boa é Deus quem dá, besteira é a gente que faz. Então, peguei isso. Resumindo, é isso. Coisa boa vem de Deus. O que não é bom, aí é a nossa natureza humana. Versículo 18. E foi pela sua própria vontade que ele nos deu a vida nova por meio da verdade da sua palavra, e nos tornamos os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós somos filhos porque ele escolheu ser nosso pai. Gente, isso é muito forte. Nós somos filhos de Deus. E a própria Bíblia diz, gente, é incrível como a Bíblia, uma parte ela completa com a outra e vai assim só reafirmando. Tem uma parte na Bíblia que fala que Jesus ele fala: se um filho pede pão para o seu pai, o pai não vai dar uma cobra, uma serpente na mão. Se nós pais terrenos, eu ainda não tenho filhos, mas eu sei como oferecer algo bom para uma criança que me pede. Se me pede algo, eu vou dar para ele. Se ele me pede comida, eu não vou dar algo que não seja comida. Isso, eu sou humana. Imagina Deus. E aí entra o que nós lemos anteriormente, que Deus é o Criador de toda a luz. E ele resplandece para sempre, sem mudança e nem sombra. Ele não muda. Então, essa é uma verdade que a gente precisa realmente estar ligado, firme nisso. Se Deus não muda, ele não muda. Isso é um fato. Como é que eu posso desconfiar da graça, do amor, da vontade que é boa, perfeita e agradável para a minha vida? Eu preciso me animar nele, ter a minha esperança nele, estar conectada com ele. Porque eu sou filha, e eu sou filha porque ele escolheu ser meu pai. Porque eu e você, nós somos os seus primeiros frutos da criação. E aí também eu anotei o versículo 19, que fala: queridos irmãos, nunca se esqueçam de que cada um deve estar pronto para ouvir, mas demorar para falar e ficar irado. E isso é muito difícil para mim, porque eu tenho uma necessidade às vezes de reagir imediatamente. E às vezes a reação não vai vir com a resposta saindo da minha boca, mas dentro do meu coração. Então eu ouço alguma coisa, às vezes eu não respondo a pessoa ali na hora, mas dentro de mim já tá criando alguma coisa, e aí o pensamento ali, aqueles pássaros estão voando, e eu tenho que orar para Deus falando: Senhor, não deixe isso fazer ninho, criar raiz em mim. E o que eu anotei aqui uma frase de Epiteto, que ele fala: a natureza deu ao homem uma língua e 2 orelhas para que escutemos 2 vezes mais do que falamos, né? Então Deus, tão sábio, nos deu apenas uma boca, uma língua para a gente falar menos e ouvir mais, e 2 orelhas para a gente ouvir mais e uma boca para a gente falar menos. Versículo 21 e 22 que eu li, que eu comentei aqui. Portanto, livrem-se de toda a impureza e da maldade, tanto interior quanto exterior, e alegrem-se humildemente com a palavra maravilhosa que foi implantada em vocês, pois ela é capaz de nos salvar à medida que se desenvolve em nossos corações. A palavra que foi implantada em nós é o verbo vivo, verbo, palavra. Jesus é o verbo vivo, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra, então ele está implantado dentro da gente. Então nós devemos nos alegrar e nós devemos
humildemente se alegrar com essa maravilhosa palavra que está dentro de nós, que é Jesus. E o que eu anotei que quando fala assim, livrem-se de toda impureza e maldade, tanto interior quanto exterior. O que eu anotei limpeza interior e exterior. É um processo contínuo, salvação. Então, a gente passa a gente se limpa, né? Pede para Deus purificação, mas a gente pede hoje, a gente vai pedir amanhã, depois de amanhã, e sempre, até ser dia perfeito, né? O dia perfeito é quando a gente vai estar face a face com Jesus. E eu espero muito encontrar Jesus e ele olhar para mim e falar: Miriam, entra para a alegria eterna que você vai compartilhar comigo. Isso é um processo. E como diz a música lá, não sei se é dos Racionais, que é assim, todo processo é lento, complicado, é um rap que agora eu não lembro exatamente as palavras, mas é isso, que processo é lento, então a gente precisa, e processo é um processo lento e contínuo, todos os dias, pedir para Deus limpar a gente interiormente, é uma limpeza que acontece interior e vai para o exterior. Por quê? O que eu entendo? Quando a gente tá bem por dentro, exteriormente, a gente também está bem. Eu falo isso porque quando a gente tem problemas no nosso corpo físico, muita somatização do que a gente passa dentro da nossa cabeça, ansiedade, angústia, medo, essas coisas, elas vão fazendo com que o nosso corpo, dentro da gente, né? As nossas emoções desequilibradas faz com que o nosso corpo fique mal, fique doente. Então, quando aqui Tiago fala pra gente pedir para Deus, pra gente se livrar de toda a impureza da maldade, tanto interior quanto exterior, é porque é algo que vem de dentro e vai indo para fora, uma limpeza completa. Limpeza completa não é só eu saber que Deus é bom, amém. Mas é eu viver exteriormente com os meus pares, com as pessoas que convivem comigo, essa bondade de Deus. Aí eu anotei no versículo 22 de Tiago o seguinte. Primeiro eu vou ler o versículo que está aqui na Bíblia e depois eu leio a anotação que eu fiz. O versículo diz: e lembrem-se, coloquem em prática a palavra. Filha, em vez de ser uma fonte de bênção. Nossa responsabilidade diante de Deus cresce de forma proporcional ao nosso conhecimento bíblico. Então, a gente tem é o seguinte, vamos, né, trocando aí por miúdos. Essa anotação que eu fiz, na verdade, quando tá assim entre aspas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu coloco aqui entre aspas porque isso eu não comentário. A gente pode ter conhecimento da Bíblia, como eu tô aqui compartilhando com vocês e vocês estão ouvindo. Aí eu leio lá a Bíblia, já tenho um conhecimento intelectual. Mas se eu não obedeço o que eu li, o conhecimento agora que eu tenho, eu estou caindo numa armadilha. Porque a partir do momento que eu tenho conhecimento, eu tenho ciência de algo e eu não pratico, eu estou sendo louco, nécio, como a Bíblia diz. Quando eu sei o que é certo fazer e eu não faço, eu estou pecando. E quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu tenho conhecimento da palavra de Deus, maior é a minha responsabilidade. Isso é fato. Então, assim, não seja menino, não seja criança. Criança que eu digo assim, infantil de mente, né? E de atitude. Pra achar que, isso eu sei, mas faz de conta que eu não sei. Quando Deus nos dá conhecimento, Ele nos chama para uma responsabilidade. A gente precisa ter isso claro na nossa mente. E para finalizar, eu vou compartilhar a leitura de 2 versos, que são os versículos 26 e 27.
Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua ferina, está apenas enganando-se a si mesmo, e a sua religião não vale nada. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas é aquela que cuida dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e que permanece fiel ao Senhor sem se contaminar com o mundo. Esses 2 versículos eu li na Bíblia, na versão Nova Bíblia Viva. Agora eu vou compartilhar o que eu escrevi sobre esses 2 versículos. Devemos avaliar a nossa fé com as seguintes perguntas. Então vamos lá. Perguntinhas para nós avaliarmos a nossa fé. Leio a Bíblia com um desejo humilde de receber a repreensão e o ensino de Deus e de ser transformado por Ele? Anseio por aprender a refrear minha língua? Invento desculpas para as minhas variações de humor? Ou desejo dominá-las? Isso é a minha cara, gente. Eu invento muitas desculpas. Mas eu tô assim porque hoje eu não estou muito bem-humorada. Mas é brincadeira, eu geralmente estou bem-humorada. Como reajo quando alguém começa a contar uma piada imprópria? Eita. Gente, isso são reflexões e isso é fato, porque de acordo com como a gente se comporta, a gente revela Deus na nossa vida. É a limpeza interior e exterior, né? Minha fé se manifesta em atos de bondade para com aqueles que não têm como retribuir. Então, quando a gente fala da verdadeira religião, né? Que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e sem falhas, aquela que cuida dos órfãos e das viúvas, acredito que tudo isso está interligado com a nossa motivação. A gente ajuda sem esperar nada em troca? A gente ajuda e ao mesmo tempo faz a maior propaganda para que os outros vejam? A gente olha a causa daquele que precisa? A gente é voz daquele que não tem voz para falar? Então, são questionamentos que a gente precisa fazer para avaliar a nossa fé. E é incrível que Jesus fala... não, aqui é Tiago, né? Mas de acordo com os ensinamentos de Jesus. É o livro de Tiago que eu estou compartilhando. Que ele fala da língua, para refrear a língua. Refrear significa que a gente precisa ter esse domínio. E assim, a gente vai falar, mas tenha cuidado no que você fala. E às vezes não é só o que fala, mas como fala, né? Tem tantas outras passagens na Bíblia que fala sobre isso também, como falar. Então hoje eu finalizo aqui a leitura do 1º capítulo de Tiago e eu coloco esse compromisso de ler todo o livro de Tiago, que são 5 capítulos. Eu comecei na plena quarta-feira, porque era algo que eu já queria há um tempo, mas eu confesso que eu estava desanimada. E muitas vezes, quando eu comecei aqui esse estudo, né, esse compartilhamento com vocês, quando fala das provações, das dificuldades, algumas atitudes que a gente tem, uma das minhas atitudes era o desânimo. Era eu ficar tendo mais perguntas do que realmente, me questionando mais do que realmente tendo uma atitude corajosa de chegar e ligar e gravar. Então, amanhã, 7h10, eu estarei lendo o 2º capítulo do livro de Tiago e juntamente com a leitura do capítulo, eu vou compartilhar as anotações que eu fiz quando eu li o livro de Tiago. E eu li o livro de Tiago no ano de 2015 e no mês de outubro de 2015. E eu vou compartilhar com vocês. Gente, só para recapitular aqui, eu falei que eu não sabia o dia, mas eu tenho anotado. Eu li no dia 16 de outubro de 2015. Então, são anotações que eu fiz. E, para finalizar, só quero compartilhar os motivos de oração para hoje. Ore para Deus tirar toda a insegurança. Ore para Deus te dar discernimento. Ore para Deus cuidar das suas motivações em tudo que você faz. E ore para Deus te dar forças para que os pensamentos maus, eles passem pela sua cabeça. Que eles passem como pássaros, apenas voem. Mas que eles não façam ninhos na sua cabeça.
Eu vou finalizar com uma oração. Não comecei com uma oração, mas eu vou finalizar com uma oração. Pai, muito obrigada porque o Senhor me escolheu para ser sua filha, porque o Senhor me criou, assim como todas as pessoas que estão acompanhando. O Senhor criou cada uma delas e o Senhor quer ter relacionamento com cada uma. Eu coloco-me neste momento com o compromisso de ler o livro de Tiago todos os dias às 7h10 da manhã e eu peço a tua bênção sobre isso. Me ajude a ser uma pessoa que realmente vive na prática o teu evangelho, que são as boas novas, que eu refreie a minha língua do mal, que eu seja a voz daqueles que não têm voz, que eu represente o teu reino aqui na terra. E eu oro hoje para que toda insegurança saia da minha vida. Eu oro para que o Senhor me dê discernimento diante de todas as situações que aparecem na minha vida. Eu oro para que o Senhor cuide das minhas motivações, aquelas mais secretas que às vezes até mesmo eu não consigo acessar, mas que o Senhor cuide das minhas motivações, para que elas sejam verdadeiras e autênticas. E eu oro para que todo pensamento mau simplesmente voe pela minha cabeça, porque eu sei que eles vão passar, mas que eles não façam ninhos, para que eles não criem raízes. É o que eu te peço. Abençoe cada pessoa que está acompanhando este vídeo, abençoe o dia dela e nós dedicamos este dia ao Senhor. Em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Obrigada por terem acompanhado, gente. Eu vou deixar salvo aqui. Tchau, tchau.